Olá! Você alguma vez enfrentou algum tipo de problema e ficou com a sensação de estar numa canoa furada que está afundando lentamente, onde você tenta desesperadamente tapar um buraco, mas descobre a seguir mais água entrando por novos buracos? Já passou ou está passando pela experiência de tentar superar um desafio e então percebe que está andando em círculos, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo? Neste vídeo eu vou revelar para você porque algumas poucas pessoas prosperam em meio ao caos, enquanto a maioria se esforça, faz sacrifícios, mas não consegue sair do lugar. Eu vou apresentar também os 7 passos para você resolver grande parte dos problemas que você esteja enfrentando, quer seja no seu negócio, na sua vida pessoal ou profissional, para que você se junte a este grupo seleto de pessoas bem-sucedidas. Eu sou Wesley de Paula, eu atuo como professor universitário, sou mestre em administração de empresas e há mais de 20 anos ajudo empresas grandes e pequenas por todo o Brasil, prestando consultoria organizacional e estratégica. Eu resolvi gravar este vídeo porque estamos enfrentando grandes desafios no Brasil. Muitas empresas estão passando por dificuldades, muitos profissionais estão à beira de um ataque de nervos e eu acredito que este é um momento onde eu devo compartilhar a minha experiência acumulada ao longo destas mais de 2 décadas com pessoas como você, que deseja controlar o seu destino, mas está em busca de novas formas de enfrentar os problemas de maneira estratégica e, assim, superar os obstáculos e alcançar o tão almejado sucesso. Antes de apresentar a você os 7 passos que vão te ajudar a resolver grande parte dos seus problemas, é importante que eu te apresente alguns conceitos muito relevantes. Em primeiro lugar, é preciso entender que tudo na vida obedece à lei da causa e efeito, ou seja, os resultados, quer sejam bons ou quer sejam maus, que você está obtendo neste momento são o efeito de algo que ocorreu previamente. Tanto pode ter sido causado por você, por um terceiro, ou simplesmente pela inércia, ou seja, ninguém fez nada. Permita dar a você um exemplo. Suponhamos que você esteja com dívidas que não consegue pagar na data combinada. Podemos afirmar que sua inadimplência é o efeito de algum acontecimento prévio, ou seja, existe uma causa por trás do seu problema de inadimplência. Existem 2 caminhos a serem trilhados quando você enfrenta um problema. O caminho seguido pela maioria das pessoas é aquele onde você simplesmente tenta resolver o problema sem avaliar as causas e corre um enorme risco de encontrar uma solução que na prática vai aumentar o seu problema. Neste tipo de solução comum, você liga para o seu gerente do banco e pede um empréstimo, e o banco te empresta a quantia desejada. Uau, que alívio, não é? Só que no mês seguinte, além das contas habituais, você tem a primeira parcela do empréstimo do banco. Então, você descobre que o seu faturamento não permite pagar todas as contas. Liga novamente para o gerente do banco e pede um novo empréstimo. No entanto, desta vez, o gerente informa que você não tem limite. Então, você decide pagar as contas com um cheque especial. Entretanto, no mês seguinte, a dívida é maior e você não tem todo o dinheiro. Aí, decide usar o cartão de crédito para pagar as dívidas antigas, mas descobre que agora não tem dinheiro para pagar a fatura do cartão. Então, você entra em desespero e vai em busca de um agiota. Percebe como cada uma das ações tomadas para resolver o problema gerou um problema ainda maior? Já aconteceu isso com você? Se você já passou ou está passando por uma situação como esta, não se recrimine. Pode ser que não seja sua culpa, afinal, por algum tipo de deficiência, por exemplo, a família, a escola e a sociedade podem não ter nos ensinado a resolver os problemas de uma maneira pragmática
e então agimos em grande medida pelas nossas emoções. E isso, na maioria das vezes, gera resultados medíocres, frustrantes e às vezes catastróficos. Mas existe um método de resolver os problemas de maneira estruturada, que segue um raciocínio lógico e busca identificar e atacar a verdadeira causa do problema de forma a encontrar uma solução mais impactante em termos de resultados. Nem sempre é a mais rápida, mas é aquela que vai resolver o problema de uma forma mais sólida. Eu gravei este vídeo porque eu desejo compartilhar com você esse passo a passo. Por isso, sugiro que você pegue papel e caneta para anotar os 7 passos para resolver problemas, simples ou complexos, de forma mais resolutiva, e então começar a trilhar o caminho do sucesso. Antes de continuarmos, eu gostaria de fazer um alerta. Já apliquei com sucesso esse método em centenas de empresas por todo o Brasil. Entretanto, o seu sucesso não é acabar com todos os problemas. Eu não estou apresentando a você uma fórmula mágica. Afinal de contas, isso não existe. Os problemas continuam aparecendo, faz parte da nossa rotina enfrentá-los e resolvê-los. A grande vantagem deste método é você eliminar um problema de maneira mais profunda e ter condições de avançar, sair do círculo vicioso, daquela vida de fazer como o cachorro correndo atrás do próprio rabo, sem sair do lugar e seguir em frente, rumo à realização de seus objetivos e então conquistar o sucesso. Esse é o mérito deste método que vou compartilhar com você nesse exato momento. Já pegou papel e caneta? Então anote aí. O primeiro passo é você identificar os problemas que está enfrentando. E para isso você deve reunir as pessoas envolvidas no processo para fazer um brainstorming, ou seja, uma tempestade de ideias, onde cada pessoa poderá expor o seu ponto de vista sobre os problemas. Neste momento, não deve haver qualquer tipo de censura para as ideias apresentadas por qualquer uma das pessoas participantes, por mais ridículas que possam parecer. As pessoas devem se sentir à vontade para falar aquilo que sentem, sem medo de serem criticadas ou julgadas. Esse momento é crucial no processo porque você vai ouvir coisas que não fazia ideia que estavam acontecendo na sua organização. Por isso, tenha paciência, ouça e anote todas as colocações. O segundo passo é relacionar os problemas mais relevantes que foram levantados no brainstorming. Afinal de contas, existem problemas que são insignificantes e não vale a pena investir tempo e dinheiro para resolvê-los. Uma vez selecionados os problemas mais importantes, é hora de definir prioridades, ou seja, qual a gravidade de cada problema? Qual será o custo se não for tomada uma medida imediata para solucionar o problema? Qual a urgência em resolver cada problema, ou seja, qual o tempo disponível ou necessário para resolver cada um? E por fim, qual a tendência de cada problema? Ou seja, se não for tomada nenhuma ação, o que pode acontecer? Ele vai ficar na mesma, vai diminuir ou vai aumentar drasticamente? É curioso que no momento que você coloca no papel os problemas, você vai descobrir que alguns deles, embora sejam graves, não aumentarão de proporção se nada for feito de imediato. Por isso, você deverá atacar outros com tendência de rápida degradação da situação. O terceiro passo é criar uma hierarquia dos problemas elencados na fase anterior. É muito relevante você definir o grau de importância de cada problema, porque existem 2 grupos de causas na maioria dos processos. No primeiro grupo, você
vai observar que 20% dos resultados que está obtendo, problemas, por exemplo, são causados por 80% das ações que você fez ou está fazendo. Por outro lado, no segundo grupo, você vai perceber que 80% dos seus resultados são causados por apenas 20% das suas ações. Essa regra é conhecida como a regra 80-20 ou princípio de Pareto. Essa regra tem esse nome em homenagem a Vilfredo Pareto, que desenvolveu um estudo onde observou que 80% dos resultados são causados por apenas 20% de causas e vice-versa. Essa regra é aplicada até hoje em economia, gestão, engenharia e você pode aplicar também na sua vida e na sua carreira. Ao definir uma hierarquia, você saberá exatamente quais são seus principais problemas e assim poderá atacar imediatamente este grupo prioritário, otimizando seus recursos para resolver em primeiro lugar aquilo que realmente fará a diferença para você. O ideal é criar uma matriz de priorização em uma planilha. No final deste vídeo vou mostrar como você pode ter acesso a ferramentas que vão auxiliar você muito nesse processo. Bom, agora que você já sabe quais são os problemas e o grau de importância de cada um, então chegou o momento de avançar para o quarto passo, que é identificar as causas envolvidas nas questões. Afinal de contas, não vai adiantar muito saber quais são os problemas que você tem se não souber as causas. É por isso que a maioria das pessoas não saem do lugar e ficam andando em círculos, como o cachorro atrás do rabo, no exemplo que dei no início, lembra? Para cada problema, você deve procurar identificar quais as causas. Essas causas podem ser subdivididas em 6 categorias para facilitar o processo de análise. As categorias são as seguintes: pessoas, ou seja, o que as pessoas fazem e como elas fazem. Materiais, quer dizer, os insumos ou matérias-primas utilizadas. Equipamentos e máquinas. Medidas ou formas de mensuração, meio ambiente ou condições ambientais que podem afetar o processo e, por fim, os procedimentos, rotinas e técnicas utilizadas, ou seja, o método. Bom, agora que você já sabe quais são as 6 categorias, você deve escolher aquelas que estão relacionadas com o problema identificado e abaixo de cada categoria você relaciona as causas mais prováveis daquele problema. Uma forma prática de executar esse quarto passo é organizar as causas selecionadas em forma de raiz, para que você possa identificar se existe alguma inter-relação entre as causas de um problema com o outro. E assim, usando a regra 80-20, focar nas causas que mais influenciam nos problemas que você está enfrentando. Muito bem. Chegamos então a um momento crucial nesse processo. E eu vou apresentar a você agora o quinto passo. E neste passo, você deve identificar a causa raiz de cada problema. Eu vou apresentar um método simples que foi desenvolvido por Sakichi Toyoda, fundador da Toyota. Esta ferramenta de análise é conhecida como os 5 porquês. Na prática, significa que você deve perguntar o porquê de um problema 5 vezes, sendo que a cada vez deve questionar a resposta anterior. Me permita dar um exemplo prático. Vamos usar o problema de uma empresa que está cheia de dívidas e não consegue pagar os seus compromissos em dia. Vamos imaginar que após você ter seguido os 4 passos anteriores, um dos problemas identificados é que falta dinheiro para pagar as contas em dia. Você então pergunta por quê
pela primeira vez? Por que falta dinheiro para pagar as contas em dia? Bem, uma resposta provável poderia ser porque nós estamos pagando os juros altos de empréstimos bancários. E então você pergunta pela segunda vez, por quê? Por que estamos pagando juros altos de empréstimos bancários? Uma resposta provável seria porque estamos faturando pouco. E então você pergunta pela terceira vez, por quê? Por que estamos faturando pouco? Resposta provável, porque não temos dinheiro suficiente para modernizar a empresa e ampliar o nosso mix de produtos. E então você pergunta pela quarta vez, por quê? Por que não temos dinheiro suficiente para modernizar a empresa e ampliar nosso mix de produtos? Bem, uma resposta provável seria porque o dono da empresa troca de carro todos os anos e comprou recentemente uma picape top de linha. E aí você pergunta pela quinta vez por quê? Por que o dono da empresa troca de carro todos os anos e comprou recentemente uma picape top de linha? Bem, uma resposta provável seria porque ele quer mostrar para as pessoas que é alguém de sucesso. Entendeu o raciocínio? Veja bem, não é obrigatório fazer 5 perguntas. Podem ser menos ou podem ser mais. O importante é você encontrar a real causa do problema. Ao usar a técnica dos 5 porquês, você vai fundo e descobre a sua verdadeira raiz do problema, que em muitos casos é bem diferente das causas normais apontadas pelos empresários, como altos impostos, culpa do governo, inflação, etc. Bem, agora que sabemos a causa raiz do problema, de cada um dos problemas, chegou o momento de gerar alternativas de solução. Este é o 6º passo. Neste momento, é importante colocar todas as soluções possíveis e depois organizar por ordem de prioridade aquelas que produzirão maior impacto na resolução do problema. Veja, você pode fazer isso em forma de votação, se tiver uma equipe, ou simplesmente avaliar aquelas que irão gerar grande impacto e que podem ser implementadas rapidamente. Não vai adiantar encontrar uma solução fantástica para o problema se você não tiver os recursos para implementar essa solução. Então, é importante que você seja realista e relacione as soluções que podem resolver o problema e que estão ao seu alcance. Chegamos agora ao 7º passo. Não adianta você saber o que tem que fazer se não houver um plano estruturado de ação. Eu conheço muitas pessoas que têm ideias fantásticas para resolver problemas, mas não geram resultados simplesmente porque não sabem ou não querem agir. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, significa que é uma pessoa comprometida em gerar resultados melhores do que aqueles que tem alcançado até hoje, e por isso eu quero dar a você os parabéns por fazer parte desse grupo seleto de pessoas. Vicente Falcone, que é conhecido internacionalmente por implementar modelos de gestão de sucesso, como no caso da Ambev, certa vez disse que o segredo do bom gerenciamento está em se estabelecer um bom plano de ação para toda meta que se queira atingir. Você precisa criar um plano de ação sempre que desejar resolver um problema, cumprir uma meta ou aperfeiçoar algo. Para criar um plano de ação que envolva e motive as pessoas, você deve responder detalhadamente as seguintes perguntas: o que precisa ser feito? Quando deve ser feito? Quem vai fazer? Por que precisa ser feito? Onde será feito? Como será feito? Quanto vai custar? Essas perguntas fazem parte do método 5W2H.
que é utilizado em todo o mundo por organizações e pessoas de sucesso. Quando você cria um plano de ação claro e detalhado, fica fácil perceber qual caminho deverá seguir, e isso aumenta o comprometimento e envolvimento de todas as pessoas envolvidas. O resultado é que as chances de sucesso do plano aumentam exponencialmente. Veja bem, depois de elaborar um plano de ação, vem a parte mais importante, que é colocar o plano em prática, coordenar e acompanhar a execução das iniciativas. Só assim você estará efetivamente exercendo a gestão sobre o processo, e isso é fundamental. Antes de avançarmos, eu gostaria de relembrar os 7 passos para você resolver definitivamente a maior parte dos problemas. Identifique os problemas que você está enfrentando. Selecione os problemas mais relevantes. Defina o grau de prioridade de cada problema. Descubra as causas do problema. Encontre a causa raiz do problema. Estabeleça soluções possíveis para o problema e, finalmente, crie um plano de ação, execute e monitore. Chegamos a um momento importante. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque realmente deseja tomar decisões de forma estratégica para gerar resultados de alto impacto na sua vida. E eu tenho compromisso em contribuir para que você alcance esses resultados positivos de maneira mais rápida, porque você merece ter sucesso. Ao longo deste vídeo, eu apresentei 7 passos para você resolver definitivamente ou a maior parte dos problemas que você enfrenta. E eu citei algumas ferramentas que são fundamentais para você organizar todo o processo de tomada de decisão. Entretanto, o tempo desse vídeo não foi suficiente para explicar detalhadamente cada um desses passos. E talvez você ainda não tenha as ferramentas necessárias. Por isso, eu vou te apresentar uma oportunidade. Nos últimos 20 anos, tenho aplicado com sucesso essas ferramentas apenas nas empresas que presto consultoria. Entretanto, eu aperfeiçoei este método de forma a que você também possa se beneficiar deste conhecimento raro, resolver os problemas, conquistar liberdade e avançar em direção ao sucesso. Eu transformei esse método em 9 videoaulas, onde eu apresento detalhadamente cada uma das ferramentas e como você deve aplicar para resolver a maior parte dos problemas que está enfrentando. Além do acesso às videoaulas, você poderá baixar todas as 7 ferramentas em formato de planilhas de Excel para usar imediatamente. Para você ter uma ideia, essas planilhas, se fossem vendidas separadamente, valeriam pelo menos R$ 697. Você tem a vantagem de acessar todas as aulas online por 12 meses, onde e quando quiser, no seu ritmo. Outra característica importante é que você não precisa ter uma formação acadêmica prévia para obter todos os benefícios deste treinamento. Eu apresento todos os conceitos de maneira simples e clara para que qualquer pessoa possa compreender, aplicar e ver os resultados positivos o mais rápido possível. Você tem a dupla vantagem de aplicar essas 7 ferramentas para resolver problemas pessoais ou problemas profissionais. Ao aplicar todo esse conhecimento, você estará apto para melhorar a sua vida pessoal, alavancar a sua carreira, também os seus negócios e também melhorar muito a sua vida com essas coisas do estresse de lidar sempre com os mesmos problemas. Ao participar desse treinamento, você vai fazer parte do grupo exclusivo de pessoas de alto desempenho e vai perceber que resolver problemas e alcançar seus objetivos
mais fácil do que você imagina. Aproveite então a oferta por tempo limitado e inscreva-se já neste treinamento inédito pelo valor promocional descrito abaixo deste vídeo e ainda, se quiser, divida em pequenas parcelas que cabem no seu orçamento. O escritor norte-americano H. Jackson Brown disse: "Você nunca enfrentará um problema que não esteja carregado de oportunidades." E esta é a sua oportunidade de transformar os problemas em oportunidades para crescer e ter uma vida mais próspera. Durante minha experiência à frente de empresas grandes, médias e pequenas em várias partes do Brasil, eu tenho aplicado este método com sucesso e garanto que você também vai conseguir obter ótimos resultados se decidir colocar em prática tudo o que aprender. Clique no botão abaixo, faça sua inscrição e elimine a maior parte dos problemas que tanto te incomodam. Venha fazer parte do grupo das pessoas de alto desempenho e tenha uma vida mais feliz. O meu objetivo é servir você. Nos vemos na primeira aula. Até breve.